Olá, olá, meus amigos, olá, olá, minhas amigas, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como é que você está hoje? Luciano Figueiredo de volta com o nosso segundo encontro aqui no Decorando a Lei Seca para você que se prepara para o Exame Nacional da Magistratura. Olha, como eu estava tratando no encontro anterior, nós estamos a abordar as hipóteses de responsabilidade civil objetiva. E eu guardei para o encontro de hoje, para o início do nosso encontro de hoje, a casuística da responsabilidade civil objetiva indireta. E por que ela é chamada de responsabilidade civil indireta? Porque ela é indireta quanto ao sujeito. Então nós podemos afirmar que estamos diante agora de uma responsabilidade civil que é indireta quanto ao sujeito e objetiva quanto à culpa. Ela é indireta quanto ao sujeito porque você responde por um ato que não foi praticado por você. Daí, obviamente, ela ser excepcional. E ela é objetiva quanto à culpa porque você responderá independentemente da presença do elemento culpa. Mas, Luciano, você se questiona em casa, quais são as hipóteses dessa responsabilidade civil indireta? Vamos recordar? Veja, quando nós falamos de responsabilidade civil indireta, nós a dividimos em dois grandes mundos aqui. O primeiro mundo é a responsabilidade civil indireta por fato da coisa ou do animal. E aí aqui eu tenho fato dos animais, ruína de edifício ou construção e objetos lançados ou caídos. E eu tenho um outro grupo, que é a responsabilidade civil indireta por ato de terceiro. Então, de um lado eu tenho o fato da coisa ou dos animais, fato do animal ou fato dos animais, ruína de edifício ou construção, objeto lançado ou caído, e do outro lado o ato de terceiro. Veja, vamos começar aqui com o fato dos animais. Artigo 936 do Código Civil que está aí na sua tela. Me tira uma dúvida. Quem é que responde pelo fato do animal? Imagina que o meu pitbull atacou alguém. Quem responde? Intuitivamente as pessoas costumam dizer o dono, o que é verdade. Mas você deve ficar atento, porque o Código Civil me diz que responderá o dono ou o detentor. Dono ou detentor. Veja que é um ou outro. Se eu emprestei o meu pitbull para passear com meu amigo João e João vacilou e o meu pitbull atacou a alguém, o lesado poderá responsabilizar a mim, que sou o dono do animal, ou a João, que é o detentor do animal. Luciano, existe excludente de responsabilidade civil aqui que poderia ser aplicada? Sim, há duas. Culpa da vítima ou força maior. Culpa da vítima ou força maior. Imagine você que a bola caiu dentro da minha casa. Minha casa tem lá uma placa na frente, cão feroz, e uma criança, ignorando a placa, invadindo a propriedade privada, pulou o muro da minha casa para pegar essa bola. E aí o meu cão de guarda a atacou. Claro que nesse cenário eu não respondo, porque houve uma culpa exclusiva da vítima. Beleza. Então o fato do animal já foi. Ok. Segunda hipótese aqui de responsabilidade civil indireta por fato da coisa ou do animal. Ruína de edifício ou construção. Você vem comigo agora no artigo 937 do nosso Código Civil. Ruína de edifício ou construção. Imagina uma marquise que caiu, né? Uma marquise lá caiu em cima de um carro. Quem responde por essa ruína do edifício ou construção? Diz o 937 do Código Civil que responderá o dono do edifício ou da construção. Aqui você não deve cair na pegadinha de prova que me diz que é o locatário, me diz que é o comodatário. Não, não é. É o dono, porque ruína é questão estrutural e quem responderá vai ser o dono. Luciano, existe excludente? Olha o que me diz aqui o 937. O dono responderá se a ruína provier da falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta. Então, se a ruína provier
da falta de reparos cuja necessidade fosse manifesta, aí o dono responderá. Tinha lá uma baita infiltração, todo mundo via aquela infiltração, estava destacada, né, a prima óclea, olho nu ali. Aquele proprietário não fez nada, houve ali a queda da marquise e atingiu o patrimônio de alguém. Ele vai ter que ressarcir o dono da edifício ou construção. Beleza. Terceira situação, de fato da coisa ou do animal, avanço para objeto lançado ou caído. Veja, aqui é uma situação diferente. Vaso de flores na sacada da janela e aí caiu lá embaixo. Copo de uísque que o sujeito põe ali na sacada da janela, alguém se esbarra e cai lá embaixo. Quem responde por esse objeto lançado ou caído? Cuidado agora. Artigo 938 do Código Civil. Artigo 938 do Código Civil vai responder aquele que habitar o prédio ou parte dele. Aquele que habitar o prédio ou parte dele. Aqui entra o locatário, aqui entra o comodatário. Professor, questão clássica de prova. É um condomínio edilício, tá? Caiu alguma coisa lá de cima, atingindo um carro que estava estacionado na área de visitante. E como o prédio é muito alto, eu não consegui precisar de qual unidade habitacional o objeto caiu. E aí, Luciano, quem responde? O condomínio. Esse é o entendimento do STJ. Responderá aqui o condomínio, diz o STJ. Aplica-se nessa situação a teoria da causalidade alternativa. O que é isso, Luciano? Teoria da causalidade alternativa. Se eu não consigo precisar quem é o lesante, aqui no direito civil, aqui no direito privado, eu vou determinar essa reparação civil a ser devida pelos potenciais lesantes. Então, o condomínio responderá. Mas nos resta agora avaliar a responsabilidade civil por ato de terceiro. Olha lá, que se dará quando você vai ser responsabilizado por um ato praticado por outra pessoa, que obviamente são hipóteses de exceção, todas previstas no artigo 932 do Código Civil, que é o pai que responde pelo ato do filho menor que estiver sob sua autoridade, sob sua companhia, o tutor, o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, o empregador comitente por seu empregado, serviçal e preposto no exercício do trabalho que lhes competiu em razão dele, os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação pelos seus hóspedes, moradores e educandos, e os que gratuitamente houverem participado do produto do crime até a concorrente quantia. Senhores, nessas hipóteses de responsabilidade civil indireta por ato de terceiro, nós temos, como se menciona na doutrina, uma situação complexa. Poxa, complexa por quê, Luciano? É difícil? Não. Complexa porque ela envolve dentro dela um plexo de situações ou duas situações concomitantes. Eu vou pegar um exemplo só para você entender, tá? O artigo diz que o empregador responderá pelo ato do empregado em razão do trabalho que lhe competir que lesione um terceiro. Inclusive, esse é o julgado que a gente tem lá, né? Inclusive, esse é o julgado que tem lá. Então, o empregador responde pelo ato do empregado que lesionar um terceiro. A gente tem duas relações jurídicas aí, tá? Esse empregador, com base no 932, 933, ele responde de forma objetiva, ou seja, independentemente da presença do elemento culpa. Independentemente da presença do elemento culpa. Então perceba você aí em casa que você não vai precisar ficar procurando as presunções de culpa nessa situação. Ah, o empregador aqui agiu com culpa em vigilando, porque ele tinha um dever de vigiar e não o fez. Ou agiu com culpa em contraindo, porque ele contratou mal esse empregado. Ou culpa em elegendo, porque ele elegeu mal aquele prestador de serviço. Você não precisa procurar culpa
desse empregador. Não precisa. Agora, qual é o detalhe? Esse ato praticado pelo empregado, ele é um ato subjetivo, ou seja, culposo. Então, o empregado culposamente lesionou um terceiro e o empregador, de forma objetiva, independentemente de culpa, vai ter que reparar este dano. Essa dinâmica de raciocínio se aplica a todo o rol do 932. Todo o rol do 932. O filho culposamente gerou um dano, o pai responderá objetivamente. E assim segue. E assim segue. Até porque, venhamos e convenhamos, se esse empregado tivesse agido, por exemplo, em legítima defesa, em estado de necessidade, obviamente que este empregador não teria como ser responsabilizado. Beleza. Mas, Luciano, me tira uma dúvida. Nessas casuísticas do 932, em que se faz esse ressarcimento aí perante o terceiro de forma objetiva, será que aquele que pagou poderá ajuizar depois uma ação em regresso? Será que pode? Será que aquele que pagou poderá depois ajuizar, repito, uma ação em regresso? Cobrar desse empregado? Olha, a regra geral é que a ação em regresso caberá sim. Por que eu estou dizendo que a regra geral é que cabe? Porque o artigo 934 do Código Civil me traz uma exceção. Eu tenho uma hipótese, meu amigo, minha amiga, que não caberá a ação em regresso. Se liga, qual é a hipótese? Não cabe ação em regresso do ascendente em face do descendente, absolutamente ou relativamente incapaz. Então não cabe ação em regresso do ascendente em face do descendente, absolutamente ou relativamente incapaz. Porque não faz sentido essa ação em regresso. Imagina que eu estou aqui em casa dando aula, chega o administrador do prédio e diz: Luciano, sua filha estava brincando aqui no playground com a bola e estourou uma vidraça. Tá aqui a conta da vidraça. Eu falo: vou pagar. Deixa comigo, vou pagar. Minha filha é menor, sob minha autoridade, né? Em minha companhia eu pago, eu respondo objetivamente. Mas ela que se segure na ação regressiva. Faz sentido, galera? Não, não faz. Então não há ação em regresso do ascendente em face do descendente, do pai em face do filho, do avô em face do neto, absolutamente ou relativamente incapaz. Nas demais hipóteses, cabe ação em regresso. E aí qual é a atenção? Nessa ação em regresso, a responsabilidade civil será subjetiva. Opa! Nessa ação em regresso, a responsabilidade civil será subjetiva. Ou seja, eu vou ter que fazer a prova aí da culpa desse empregado na prática deste ato. Ou deste hóspede, no caso do dono do hotel, enfim, na prática deste ato. Aí vai depender de quem é lá no 932 do nosso Código Civil. Ok? Responsabilidade civil indireta, então, tema importante, importantíssimo para a sua prova. Eu vou agora para o nosso tema de número 5. Olha lá! Um julgado interessante aí do nosso STJ, que se relaciona, meus amigos, à responsabilidade civil do médico por inadimplemento do dever de informação. Responsabilidade civil do médico por inadimplemento do dever de informação. Informação que tem que ser especializada, clara e que demanda consentimento específico. Sob pena de quê? Sob pena de ofensa ao direito à autodeterminação. E aí, meu amigo, houve a fixação de um dano extrapatrimonial, houve a fixação de um dano moral. Esse julgado do STJ é um julgado, olha lá, é o RESP 1540580 do nosso Distrito Federal. O que tem aqui de teoria, de pano de fundo nessa questão que foi cobrada com base nesse julgamento pela FGV, diz respeito às funções da nossa boa-fé objetiva. Veja, o direito brasileiro, no que tange aos negócios jurídicos, no que tange, portanto, aos contratos, que nada mais são do que uma modalidade de negócio jurídico, o direito brasileiro abraçou a ideia da boa-fé objetiva. E o que é isso?
o que é essa boa-fé objetiva que nós importamos do BGB alemão, do direito alemão, e que se sintetiza no Treu und Glamba, lealdade e confiança. O que é isso? O que é essa boa-fé objetiva? Gente, a boa-fé objetiva parte da premissa que não adianta apenas você pensar eticamente. Não adianta apenas pensar eticamente. Mais do que pensar eticamente, você precisa agir eticamente. Leia-se, você precisa materializar o seu pensamento ético em comportamentos, em condutas. E o direito brasileiro adota essa ideia nos contratos e nos negócios jurídicos, e ao trazer essa boa-fé objetiva do BGB, como bem nos recorda a Judite Martins Costa, chega essa boa-fé objetiva ao Brasil com 3 funções primordiais. 3 funções primordiais, amplamente reconhecida pela jurisprudência. Coloco no material, inclusive, um julgado do STJ sobre o assunto. RESP 1237054 do Paraná. 3 funções essenciais da boa-fé objetiva. Quais são? Função interpretativa, função integrativa e função restritiva. Então, função interpretativa, função integrativa e função restritiva são aí as 3 funções da nossa boa-fé objetiva. A primeira função é a função interpretativa, que decorre da própria redação do artigo 113 do Código Civil. O 113 do Código Civil é clarividente em nos informar que os contratos, os negócios jurídicos, eles devem ser interpretados, executados de acordo com os usos e a boa-fé. De acordo com os usos e com a boa-fé. Obviamente, nos diz a doutrina, enunciado 27 do Conselho da Justiça Federal, que ao pensar nessa ética, ao pensar nessa boa-fé, o operador do direito privado não deve olhar apenas para o seu umbigo dentro do Código Civil. Claro que não. A ética, a boa-fé, merece estudos para além do Código Civil há muito tempo. A exemplo da filosofia. Beleza. Essa é a função interpretativa. A segunda função da boa-fé é a função integrativa. Integrativa, também chamada de reequilíbrio dos contratos, e segundo a doutrina, se extrai do artigo 422 do Código Civil. 422 do Código Civil. E qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que o contrato, o negócio jurídico, tem deveres que são anexos. Deveres que são anexos. Esses deveres anexos, a tua prova pode chamar de várias maneiras, viu? Porque a doutrina os nomeia de diversas formas. Deveres de conduta, deveres instrumentais, deveres laterais, deveres acessórios, deveres de proteção, deveres de tutela, enfim, são os nossos deveres anexos. Esses deveres, eles estarão presentes no contrato, ainda que não haja disciplina contratual expressa. Ainda que não haja disciplina contratual expressa, esses deveres haverão de estar presentes no contrato. Justo por isso, nos lembra o Clóvis Couto e Silva, também reproduzido em todo o Santo Manual. Eu cito aqui, em homenagem ao meu amigo Cristiano Chaves, que infelizmente nos deixou no ano passado, a obra de Cris sobre esse assunto. Nos lembra o Clóvis Couto e Silva, portanto, que cumprir o contrato, cumprir a obrigação, não é apenas adimplir o dever principal. Não. Cumprir um contrato, cumprir uma obrigação não é apenas adimplir o dever principal. Mais do que adimplir o dever principal, você também haverá de adimplir os deveres anexos. O cumprimento obrigacional, o cumprimento contratual, ele ficou, portanto, mais largo. Ele ficou mais largo. Meus amigos, esses deveres anexos nos lembra a doutrina, a exemplo do Carneiro de Frada, se submetem a um rol exemplificativo. Eles não são um rol taxativo, são exemplificativos. E são basicamente, nos lembra agora o Menezes de Cordeiro, deveres de proteção, deveres de esclarecimento, deveres de lealdade. Proteção, esclarecimento, lealdade. Detalhe, desrespeitar esse dever anexo
equivale a desrespeitar o próprio contrato. Desrespeitar o dever anexo equivale a desrespeitar o próprio contrato. É uma violação positiva ao contrato. Ainda que não haja previsão contratual expressa, é uma violação positiva ao contrato ou um inadimplemento contratual ou um adimplemento fraco do contrato, porque adimpliu apenas em parte. Quem diz isso não sou eu, é o STJ, RESP 595.631, RESP 127.6311 e assim por diante. No caso que nós estamos a analisar, que deu, obviamente, aqui, né, essa digressão e pintou na prova, o inadimplemento foi dever de informação por parte do médico, que é um dever anexo. Ainda que no contrato de prestação de serviço dele não tenha expresso que ele tem o dever de informar, ele haverá de informar. Até porque está no Código de Ética Médica, até porque decorre da própria normatização civil relacionada ao tema e da noção de boa-fé. Descumprir esse dever é descumprir o próprio contrato. E o dano, aqui, é indenizável, conforme se verifica desse julgamento. Meus amigos, minhas amigas, para fechar os deveres anexos, deixo uma dúvida. Será que para a doutrina há como diferenciar dever acessório de dever anexo? Me conta aí que eu volto já já no segundo bloco esclarecendo esse ponto. É um minuto só, até daqui a pouco.